Vou começar a gravação Tá. aqui. Bom, onde eu tenho aqui. Bom, vamos começar com a leitura de Daniel 2, mas antes eu gostaria de ler essa introduçãozinha aqui que eu acho que vai ser uma coisa legal. Bom, Daniel, 27º livro da Bíblia. Neste livro, acompanhamos as experiências vividas pelo profeta Daniel durante o período de cativeiro na Babilônia, após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. A autoria do livro é atribuída a Daniel. Ao longo dos 12 capítulos, podemos observar o que aconteceu após Daniel e seus 3 amigos serem levados para a Babilônia. Ao serem abençoados por Deus com coragem e conhecimento, o profeta e seus amigos passam a trabalhar a serviço do rei. Durante o período de trabalho no palácio de Nabucodonosor, Daniel, que obtém de Deus o dom de interpretar sonhos, recebe como missão interpretar um sonho do rei. No sonho, a figura de uma grande estátua surgia, representado o destino dos reis na terra e os que surgiriam futuramente. Acho que é representando aqui. Com isso, o rei decide construir uma estátua da sua própria imagem e ordena ao povo que a adore. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego se negam a adorar a imagem e com consequência são lançados em uma fornalha. Entretanto, eles são salvos por Deus. Né? Após isso, Daniel é chamado para interpretar uma mensagem de Deus escrita numa parede sobre seu juízo após Belsazar, filho de Nabucodonosor, utilizar os bens que estavam no templo de Jerusalém. Belsazar ordenou que vasos de ouro e prata fossem retirados do templo para serem utilizados no banquete que oferecia a príncipes, suas mulheres e concubinas, e durante o banquete louvaram a outros deuses. Com essa atitude, Deus, através da mensagem, alerta Belsazar sobre os pecados que havia cometido. Nesta mesma noite, Belsazar foi morto e após sua morte, Dário ocupou o trono. Então, ou seja, Dário já é da Meda Pérsia, né? No caso dos Medas. Já foi pro outro reino já. Então se cumpriu. Mas o nosso foco aqui seria essa parte aqui. Não, aqui ó, até aqui. Essa seria o nosso foco, que seria Daniel 2. Que isso aqui seriam outras considerações. Então, começando com a leitura de Daniel 2. Eu não vou ficar só falando, então alguém quer ler? Daniel 2? Jonas, você se habilita? Posso ler. Então leia pra gente. Vamos lá. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram a se apresentar ao rei, ele lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos." O rei respondeu aos astrólogos: "Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem um sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Mas eles tornaram a dizer: "Conte o rei o sonho, seus servos, e nós o interpretaremos." Então o rei respondeu: "Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contam-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim."
Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados. Opa, foi mal. E os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que ele desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel, de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele. Cadê? E eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estavas deitado foram os seguintes: Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibais a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés, de ferro, de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós interpretaremos para o rei. Quer que eu continue lendo, irmão Mateus? Acho que pode continuar lendo, deixa eu ver. Tu és rei, ó. Quer que eu continue, irmão? Ou você quer continuar? Você que sabe. Tá, eu vou continuar então. Tu, Ok. ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos. Acho que melhor você continuar, porque meu irmãozinho tá com tosse. Pode continuar, irmão. Ia ler. Ok. Quer se habilitar, irmão Rafael? Ou quer que eu leia mesmo? Pode ler, pode ler. Se o Rafa quiser ler também. Ok. Tu, ó rei, és rei de reis.
o Deus dos céus, tem te dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será parte forte e parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Essa última frase aqui é bem impactante, né, irmão? Olha, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Em Apocalipse, todas as vezes que Jesus falava para as igrejas, né, para as eras das igrejas, ele deixava bem claro que era verdade aquilo, que era para prestar atenção. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso que eu digo a vocês é verdadeiro e vai se cumprir. Na verdade, se a gente for observar o que é essa estátua, né, que a gente já vai entender o que a gente vai perceber que já se cumpriu praticamente 99%. Vocês concordam comigo? Sim, tá faltando a parte de barro. Tá faltando só a última parte. O que você acha, Ramon? Exatamente, irmão. A palavra de Deus, ela que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, né? Mas cumpre, ela tem o seu determinado desígnio sempre cumprido, né? Independente de quanto tempo passa, a palavra de Deus sempre arranja uma forma de se cumprir ao longo da história, né? Exatamente, irmão. E olha que interessante, até o próprio rei Nabucodonosor, que era o rei do mundo naquela época, porque a Babilônia ela dominava o mundo, né? Naquela época, pelo menos. E ele Império dominante. Exato. E ele caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso, como se Daniel fosse Deus, assim, nesse nível, né? Ele era um pagão, né, o Nabucodonosor, então ele tinha atitudes como essa. O Nabucodonosor ainda não estava se convertendo ainda. Foi mais pra frente que o Nabucodonosor se converteu. Você acha que ele se converteu, Rafa? E detalhe. Sim. A gente vai ver depois isso. Pode falar, Ramon. O interessante é que no capítulo 3, ele ergue a estátua, né? E eu acredito que essa estátua, ela foi incentivada a partir desse sonho, né? Porque um rei pagão ter um sonho tão impactante desse, eu acho que ele se sentiu nesse sentido, né? Fez a estátua até de ouro, dele mesmo. Exato, irmão. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Até porque o sonho falava que ele era o cabeça de ouro, né? Sim. E olha que interessante que ele diz aqui para Daniel. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Eu não sei se vocês perceberam, mas Nabucodonosor, ele queria que os sábios deduzissem o sonho que ele tinha sonhado, ou seja, ele não contou para ninguém o sonho. Eu acho que ele nem lembrava. Não. Ele não lembrava do próprio sonho, só que ele queria que eles falassem. Sonho. Como é que é? Ele ficou angustiado com o sonho. Ele queria a revelação do sonho. Sim, e parece que eu acho que ele não revelou o sonho. Ou não sei se foi porque ele esqueceu, ou porque ele queria. Ele queria realmente a verdadeira interpretação. Porque aqueles sábios poderiam dar qualquer interpretação. Não é verdade? Aqueles sábios poderiam dar qualquer interpretação.
O interessante é que, considerando que Daniel e seus amigos, né? Se eles não conseguissem, da parte de Deus, ter esse sonho, realmente todos os sábios de Babilônia não iriam existir mais, né? Iriam deixar de existir. Então, Deus foi muito misericordioso. Exatamente. Vou só colocar meu PC para carregar aqui. Podem ir falando enquanto isso. Mas após o sonho, Nabucodonosor levantou uma estátua, né, para adorar o Nabucodonosor, né? Pois é, irmão. E o interessante é que o cumprimento desse sonho que ele teve, né, dessa estátua, ela é algo que, se a gente colocar a palavra de Deus de um lado, a história de outro, a gente percebe o pleno cumprimento disso, né? Toda a questão histórica dá muito ponto forte para a Bíblia, né? Mostrando que a Bíblia ela é um livro bem fidedigno, né? Sim. E também essa profecia mostra que as profecias têm um cunho mais historicista, né? Que nem o Apocalipse, né? Parece um padrão, né, Rafa? Porque a profecia de Daniel foi construída em fatos históricos, né? Sim. Então o Apocalipse também é dessa forma, de forma historicista. Bom, Daniel interpretou a cabeça de Nabucodonosor. No caso, ele interpretou que a cabeça era Nabucodonosor. E tá no próprio capítulo ali, né? Cadê? Tá aqui mesmo. Tu és Aqui, rei de reis, né? Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A gente pode pegar essa estátua aqui, então vamos pegar uma pior. Não. Deixa assim então. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. Como vocês podem ver, seria mais ou menos isso aqui, né? Enquanto estávamos observando, uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmigalhou. Olha que interessante, ele começa a dar a interpretação, ó. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na ilha durante o verão. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Cara, é impressionante o negócio desse. Aí nessa imagem que a gente tem aqui, a gente tem um pouco mais de informação. A cabeça de ouro, ela está relacionada com Daniel. Se não me engano, era Daniel... Esses animais aqui, ô Jonas, aonde que ele aparecem? Em Daniel 9? Daniel 7, né? 7, Daniel isso. 7, aquele surgem do mar, né? Daniel 7, ele é uma outra forma de dizer a mesma coisa, basicamente, só que tem mais detalhes, pelo visto. Que aqui na estátua a gente não consegue discernir, né? Com os poderes, contra os chifres, assim. Daniel 7 tem mais Daniel 7 detalhes. Dá umas características, eu acho. Na época da Babilônia era muito utilizado o ouro. Aí Sim. na Médio-Pérsia era a prata. Na Grécia o cobre. Exato. E queria falar alguma coisa, ô Jonas? Eu só fomentei aquilo que você havia dito, né? É uma continuação desse sonho, só que com algumas características a mais, né? Por exemplo, a prata, a gente sabe que ela é inferior ao ouro, né? Nesse sentido. Então, até nisso, a explicação, o entendimento, a interpretação que Daniel foi trazendo em relação ao sonho, foi apresentando que os reinos, eles iriam serem passados, né? Nesse sentido. Eles iriam perder até mesmo o poder, o valor deles em relação aos outros anteriores. Por exemplo, Babilônia, o ouro é mais importante que a prata, né? E tem mais poder aquisitivo aquele que tem o ouro do que aquele que tem a prata. E assim sucessivamente. Quem tem mais valor? O ferro ou o ouro? Então vai diminuindo o poder, vai diminuindo... Acho que eu não diria o poder, né? Acho que o domínio, eu não sei. É mais uma coisa que um reino não teria a mesma característica preciosa do reino anterior, né? Acho que é isso.
Como que vocês interpretariam essa diminuição de valor? Vocês conseguem? Bom, irmão, pelo que a gente pôde entender, né, no próprio capítulo de Daniel, se a gente analisar lá no capítulo 5, né, a gente percebe que o reino já é ali, já é entregue aos medo-persas, né? Sim, Daniel é interessante, que Daniel diz, né? Dividido foi teu reino e deu-se ao Medo e aos persas. Então acredito que, em razão dessa divisão que foi se dada, né? Então houve um certo enfraquecimento. Só que o interessante é que todos esses reinos que se seguem, eles acabam meio que adquirindo algumas características do reino anterior, né? Nem que seja em alguma coisa em relação à cultura, em relação a crenças, né? É um sincretismo, vamos dizer assim. sim, verdade. Tem uma descrição aqui, ó. A Babilônia, a cabeça de ouro e o leão, né? Um símbolo popular da Babilônia. Interessante, ó, o leão era um símbolo popular da Babilônia aqui, ó. Vocês conseguem ver? É, exatamente. Que interessante. Não sabia disso. A Babilônia, deixa eu ver se consigo melhorar aqui. A Babilônia O interessante, tinha... Pode falar. irmão Mateus, o interessante é que, do mesmo modo como o leão ele é o rei da selva, Nabucodonosor foi colocado como rei ali dos viventes Verdade. ali daquele momento, né? Bem E observado. Deus colocou ele para comer capim, né? Foi Nabucodonosor, né? Sim, Que perdeu os foi. sentidos, Foi, foi, cresceu foi. as garras dele, parece, né? Teve Sim, características também de ave também. Ele foi sim. castigado nesse sentido, né? Sim, sim. Então, não importa o quão Nessa grande era questão o rei, né? dessa questão, né? Do Nabucodonosor começar a comer capim, também teve outro sonho que Daniel mostrou pra ele. Teve Por outro? isso que Daniel diz, né? Que é Deus quem estabelece os reis e remove os reis, né? Sim, sim. Mas olha que interessante. Hoje em dia, vocês concordam comigo que a gente tá aqui, né? Vocês concordam comigo que a gente tá aqui? Só que olha que interessante. Exato. O cara que tava dominando o mundo inteiro, num dos impérios mais importantes, assim. Não no quesito política e economia, né? Mas um império muito forte da antiguidade. Tanto que Daniel fala, nas tuas mãos Deus colocou a humanidade. Esse cara que era rei dos reis, né, no sentido abaixo de Deus, reconheceu que Deus ele é Deus dos céus, né? Aqui, ó, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Agora hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas elas não são ninguém, né? Só que elas se acham muito. Elas se acham donas do mundo, que vão viver para sempre, que elas podem questionar até Deus. A ONU falando as coisas contra Deus, o papado. Vocês percebem a discrepância? Um cara que dominava realmente o mundo inteiro reconheceu o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel. Mas hoje em dia, as pessoas que não têm, né, essa mesma suposta autoridade não reconhecem a Deus. Ô, Matheus, eu tava vendo no Goiás sobre, né, assumindo que os israelitas e os hebreus defendiam uma terra plana, né? Mas ao longo ela falou que com o avanço da ciência mudou-se. Então hoje em Sim. dia as pessoas idolatram, né, a ciência moderna. E ela chama esses caras Então, aqui de burros, né? Ela chama e a esses NASA pessoal de usa, burro. né, como é que é? Aquele sistema de eclipse dos babilônicos, né? Que engraçado, né? Que coisa, né? Que ironia. Esqueci o nome do sistema. Mas hoje em dia é pregado ateísmo, Big Bang, evolução, né? Então, cara, é complicado porque essa nossa geração é uma geração, acho que em sua grande maioria, ou é ateu, ou é um tipo de agnóstico, cara, mas eles negam o Deus de Israel. De qualquer forma, eles vão negar o Deus de Israel. Tanto que os movimentos contra, assim, por exemplo, o movimento. Não sei se eu posso falar isso. Tipo, LGBT, movimento feminista, movimento. Sei lá, qualquer movimento de hoje em dia aí, famoso. Esses movimentos As universidades, esquerdistas, comunistas. é. Pode ver que eles têm uma coisa em comum. Eles odeiam o cristianismo. Todos eles. Eles podem até se odiar, mas eles odeiam, eles têm um inimigo comum, que é o Deus de Israel. Por isso que esses salmos aqui, ó. Vou pegar esse aqui, vou abrir outra. Aplicar aqui, ó. Tem uns salmos, eu não sei se vocês conhecem os Salmos 2. Vocês conhecem? Ah, os Salmos 2, sim, sim. Conhece, Jonas? Exato.
Vamos ver aqui. Conheço. Tô viajando, peraí. Lamentações. Que os reis, Aqui, ó. os reis, eles tramam uma conspiração contra Deus e o seu ungido, né? Contra o seu Exato. Messias. Eles conspiram, né? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e a despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adore o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. E não é o que está acontecendo hoje em dia? Os povos tramando em vão. Dá uma olhada nisso. Movimentos sociais. Vamos ver se aparece alguma coisa. Olha isso. Tem uns movimentos que são bem macabros, assim. Olha isso aqui, cara. O que vocês acham que são essas bandeiras vermelhas aqui? Família comunista, tudo isso aí. Bandeira comunista. Olha isso aqui, cara. Os povos tramando em vão contra Deus. Eles dizem isso aqui, ó. Olha isso que eles dizem. Façamos em pedaços as suas correntes. Lancemos de nós as suas algemas. É isso que eles dizem. Eles chamam as leis de Deus. Eles chamam as leis de Deus de opressoras. Quantos desses movimentos aqui não chamam as leis de Deus de opressoras? De Olha aqui. antiquados, falam, né? Ah, está sendo muito antiquado, antigo, homem das cavernas, né? Sim. Tem, assim, movimentos que pisam a Bíblia, rasgam a Bíblia, falam coisas horríveis contra Deus mesmo. E não tem só movimentos locais. Por exemplo, sede da ONU. Sede da ONU não é aqui. Acho que vocês conseguem achar aquela imagem? Qual imagem? Aquela imagem que tem um deus pagão assim. Torre de Babel. Não, Vamos é lá, Torre de Babel. É do CERN. Do CERN. É o CERN, é o CERN. Vamos colocar a Torre de Babel. Torre de Babel. ONU. Vê se aparece. Aparece. Não é positiva também, né? Eles cultuam. Sim, verdade. Olha o que eles fazem. É uma rebelião contra o próprio Deus. Né? O Gilberto já mostrou bastante essa imagem. Eles copiam a Torre de Babel dizendo que eles são os substitutos daquilo que Deus um dia destruiu. Então, eles estão dizendo assim: nós estamos se reerguendo. Entende? Nós não paramos de construir a torre. A Bíblia é perfeita, irmão. Por que as nações se amotinam? Nada de novo debaixo do sol. Isso, exatamente isso que eu ia falar. Não há nada de novo debaixo do sol, né? Sim. E essa síndrome de Nimrod até hoje revigora, porém nos porões de Hollywood, né? Que a NASA apresenta, mas abre aspas. O interessante que vocês estavam falando, irmãos, acerca ali, né, da questão da marginalização do cristianismo, dessas pautas progressistas, desses movimentos que, no final das contas, apenas para se rebelar contra Deus e contra a sua palavra e destruir a família, né, que é um dos principais pilares de uma sociedade, né? A gente nota que naquele mesmo capítulo lá de Salmos 2, é dito, né, que ele, ali ó, tu as quebrarás com
vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. E o interessante é que Jesus Cristo, ele é representado realmente, né? Não apenas por esse homem que há de reger as nações da terra com um cetro de ferro, como ele é comparado mesmo a uma pedra, né? A pedra angular que os edificadores Exatamente. rejeitaram, né? Os construtores rejeitaram, se tornou a principal cabeça da esquina, né? E é Exatamente. essa pedra que vai ferir, né? O pé da estátua. Pode continuar, Jonas. Pode. Não, passa a minha palavra. Pode falar, Rafa. Também tem a bênção que acho que foi Jacó que deu pra ajudar. Também tem lá. Acho que é o cedro de ferro. Sim, o cetro de ferro é Lá em Gênesis, né? Já tem uma referência messiânica, né? Sim, sim. Aqui tem uma imagem, uma coisa interessante que eu tinha feito. Olha que interessante. A gente vê aqui. Deixa eu apresentar. Como que era para apresentar? Esqueci. Vamos ver. Eu esqueci como que apresenta. Boa. Bom, deixa assim mesmo. Dá pra deixar assim. Mas Não tem F1 não, irmão Matheus? É que no notebook. Deixa eu ver. Tela cheia, algo do tipo? É que no notebook parece que aumenta o áudio. Ah, tanto faz, né? Deixa eu ver se dá pra. Eu lembro que eu fiz uma vez, é que eu esqueci. Exibição mestre? Não. Tá. A questão é a seguinte, aqui tá a estátua, né? Tem uma outra imagem. Que seria a estátua. Cabeça de ouro é Nabucodonosor, né? 606 a 538 a.C. Então esse poder ele já caiu. Nós já não estamos mais nesse poder. O peito e braços de prata é Ciro e Dário, os Medo-Persas, de 538 a 331 a.C. Foi justamente o governo, justamente o império que subjugou o Império Babilônico, mas não com o mesmo poder. Ventre e coxas de metal Alexandre o Grande, né? General, ou os 4 generais da Grécia. Isso. 331, exatamente. 668 a.C., que foi justamente a Grécia quem subjugou os Medos e os Persas. As pernas de ferro... Pode falar. Volta ali só no slide anterior. Pode falar. Isso, da Grécia. Que a vida de Alexandre o Grande foi muito curta, né? E antes mesmo de seu reino, de ele assumir, né, o poderio, a Bíblia já tinha meio que premeditado acerca dele, né, nesta mesma profecia, né? Só que nessa mesma profecia não, no mesmo livro desse profeta, lá no capítulo 10, é o anjo que diz, né, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Então, o próprio anjo, lá no capítulo 10, versículo 20, ele já anuncia que a Grécia iria assumir, né, após os Medo-Persas, e depois o interessante é o que ele diz no capítulo 11, versículo 2, diz assim, agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4 será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornaram-no forte por suas riquezas, e empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio. Tratando já de Alexandre o Grande, né? Que ele morreu muito cedo. A gente vê que a vida do homem é como um sopro, né? Por mais que ele possa estar nessas altas posições, isso não impede ele de ser retirado, né? Sim. Exatamente, mano. Bem colocado. Mas você sabe aquela parte que você citou lá, que o anjo falou para Daniel, que ele iria lutar contra o príncipe da Pérsia? Você sabe que é um anjo caído, né? Ah, sim, exatamente. Sim, anjo caído. Exatamente. E ele só respondeu essa questão em razão das orações de Daniel, né? Sim. E da persistência dele, né?
Exatamente. Pode persistir. Bacana, você conseguiu abrir até. Consegui. Bom, mas aqui as pernas de ferro seriam o Império Romano, né? Os diversos imperadores, né? Os Césares, que durou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. O Império Romano é o pagão, né? O Império Romano pagão em si seria isso aqui. Se eu não me engano, até esses metais eles são símbolos de cada império, né? Deixa eu ver se acho alguma coisa Sim. assim. Qual era o metal? Metal símbolo do Império Romano. Se aparece alguma coisa assim. Não sei se vai aparecer especificamente. Não sei se eu estou pesquisando certo. De prata e ouro no tempo de Júlio César era feita. Não, eu falo tipo Ó, era feita de prata e ouro. a partir Embaixo. da forma. Prata e ouro. Sim, não, no caso do Império Romano, né? É que tipo, a águia era feita de prata e ouro. Mas, se eu não me engano, as armaduras, as coisas que eles usavam. Bota a armadura Deixa eu ver. dos soldados romanos. Peraí. A armadura dos soldados romanos. Roupa de armadura, parece negócio assim. Eu acho que não vou achar especificamente. Podia ter procurado antes. Mas Ali, a ó. questão é a seguinte, que o Não, ferro... Matheus. Pode Acho falar. que você. Foi mal te cortar. Pode continuar. Pode falar, irmão. Não tem problema. Não, é que você estava pesquisando, acredito, se você tivesse pesquisado, acho que a armadura, né, dos centuriões, ou aquele Pilatos do filme da Paixão de Cristo, talvez apareceria algo parecido, né? Deixa eu ver se dos gregos aparece. Dos gregos. Como O que era a interessante armadura é que dos todos gregos? esses poderes, eles foram conquistados por meio da força, né? Por meio de guerras. É isso que eu tava falando, ó. Ó, os gregos. Os gregos Os são gregos eram... bronze mesmo, ó. É meio que um bronze, entendeu? Ó. Aqui Foi já são parecida. romanos. Aqui já são romanos. Não, são espartanos ali. Espartanos é Grécia. Espartanos, parece com romanos aqui. Ou não. Romano não tinha essa crista? Mas ele fala isso, soldados gregos ali, ó, clássicos ali, ó. Sim, sim. Vamos ver os soldados. Babi. Não, Babilônia não vai ser de ouro, né? Nenhuma armadura era de ouro, eu acho. Babilônia, isso aqui parece. Sei lá. Parece ter um pouco de ouro, mas eles tinham ouro em comida. Lembra que eles botavam ouro, comida? Eles faziam Ouro, estátuas comida? de ouro. Sim, eles botavam ouro na comida. Ah, ouro na Flávio falou comida. isso uma vez, da Flávio, uma live. Sim, o ouro era muito valorizado no Império Romano. Não, no Império Babilônico. No Império Romano era o ferro, né? Igualzinho tá na estátua aqui. Ferro ele era muito utilizado. É isso que eu Os queria dizer. materiais eram muito de ferro. Por exemplo, o Império Grego ele era mais o cobre, se não me engano era assim. E o Império dos Medos e os Persas era mais uma prata, alguma coisa assim. Aí nós estamos aqui nessas 10 divisões do Império Romano, né? Que deram origem, mais ou menos, a uma grande parte dos países de hoje. Ou pelo menos metade deles. Por que eu falo isso? Deixa eu ver se aquela imagem ainda está aqui. Aqui. Exatamente, irmão. Com a invasão das 10 tribos bárbaras, né? Isso. Resultou nessa destruição do Império Romano e surgiu, né, as potências europeias que hoje existem, né? Como os países fracos e os países fortes, né? Que a gente sabe, por exemplo, muitos deles, igual, o interessante é que a América Latina, que é aqui na nossa parte, que é América Latina, América do Sul, elas não estão envolvidas nessa profecia, né? Como potências, né? E muito menos que a Alemanha, Olha só, a Alemanha irmãos. seria uma império dominante. Desculpa Pode falar, interromper, irmão. irmãos. Mas olha só, deu uma pesquisar aqui, a Google já falou que o metal mais utilizado no Império Romano era o ferro. Ó, ele era essencial para a construção de estruturas e ferramentas robustas. Além do ferro, outros metais eram importantes, incluindo o cobre, o ouro com moedas e utensílios do médio. Mas fala aqui, ó, o ferro, exatamente como tá O na estátua. ferro.
Sim, gosto de tentar Ferro. estátua. Bem colocado, viu, Jonas? Bem colocado. Ele tá pesquisando, o Rafael, numa inteligência artificial que o Edge disponibiliza. Essa daqui, ó. E ela dá muitas respostas, né? Respostas interessantes. E, cara, nosso país, ele é um país que foi colonizado pelos portugueses, que são uma dessas 10 divisões aqui do Império Romano, né? Os portugueses, eles vieram de uma das tribos bárbaras, assim como todos os países lá da Europa. E essas divisões, né, do Império Romano, origem dos países europeus. Então, nós basicamente somos esse fruto dessas divisões e seríamos classificados como os 10 dedos da estátua. Agora, olha que interessante. Exato. Países fortes e países... Eu tenho alguma informação aqui, o irmão Matheus, Pode falar. sobre o surgimento, né? Os anglo-saxões se tornaram os ingleses, né? A Inglaterra, ela é uma potência forte. Sim. Os alamanos se tornaram os alemães, também outra potência forte. Os francos, os franceses. Os burgúndios, os suíços, né? Os lombardos, italianos. Os visigodos, espanhóis. Os suevos, os portugueses. Já os érulos, os vândalos e os ostrogodos, né? Em razão da ponta pequena, né? Do chifre de Daniel capítulo 7, né? Do quarto animal, a gente já sabe que esses não existem Sim. mais, né? Sim. Ou melhor, não tiveram uma descendência. Perfeito. Irmãos, pesquisei de novo na IA e falou que no grego o material mais usado era o bronze também. Olha só, cara. Pra tu ver, né? Sim. Olha que interessante também. Aqui nos pés da estátua, uma outra estátua aqui que eu tinha salvo. Vamos colocar essa aqui mesmo. Os pés da estátua são feitos de ferro misturado com barro, ou seja, um metal forte com barro, que não serve para batalha, não serve para formar uma armadura, ou seja, é impossível de você querer fazer uma guerra com barro, assim. Não dá. Não é nem metal, é só um material. Não chega nem a ser metal. Então é uma coisa fraca, uma coisa que nem se compara ao ferro, de tão fraco. E é o que a gente vê hoje em dia. As nações do mundo, elas são divididas em dois, vamos dizer assim, polos. Então, países pobres, países que são considerados subdesenvolvidos ou emergentes, com países que são considerados muito ricos, né? Os países europeus, Estados Unidos, Canadá e Rússia, sim, e Austrália. Até nisso a profecia acertou. É incrível como realmente existem países no norte que são muito fortes, muito influentes, muito poderosos, com exércitos gigantescos, com economia muito bem estabelecida, eles influenciam muito o mundo. Os Estados Unidos ele acaba influenciando o mundo por conta dos filmes. Então é muita forte influência do norte em detrimento da influência do sul, que é extremamente fraca, que os países não têm tanta importância, sim, embora tenha uma importância, mas não é a mesma importância que os países do norte. Você vê que até isso a profecia acertou? O Brasil é tido como a fazenda do mundo, né? Sim, um país emergente aqui, ó. Exato, quintal dos Estados Unidos. Mas o interessante é que esses países subdesenvolvidos, né, os mais subservientes no caso, mesmo eles, né, e a gente olhando para os outros, né, as potências, os países de primeiro mundo, etc., a gente não consegue apontar uma liderança mundial, né? Tipo assim, igual a gente vê na estátua, cada parte, cada material apontava uma liderança, um poder, um império que comandava realmente, né? Agora, hoje em dia a gente não consegue ver uma liderança forte, única, né? Uníssona. A não ser a questão da nova ordem mundial, né? Exato. Exatamente. Porque a gente vê em Salmos 2 que os povos tramam, né, contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles vão tramar. E se a gente for para Apocalipse, vai ter uma hora profética que esses povos vão se reunir contra o Senhor mesmo. Mas não tem exatamente aquele poder que tinha Nabucodonosor, né? Aquele poder mundial estabelecido que durou muitos e muitos anos, séculos.
E o Império Romano foi o mais duradouro, se eu não me engano. Foi o mais duradouro. O Romano foi sanguinário, né? Também. Ele é o animal terrível, Império Romano, de Daniel Exato, 7. Bom, irmãos, aqui exatamente. é a interpretação da Interessante, estátua, né? Pode falar, Duvan, desculpa, aqui tá com um O- pouco de delay. Foi mal. O interessante é que lá na carta, né, para 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, olha que interessante, quando eles disserem que, tipo assim, tá tudo ok, né? O domínio foi completado, eles irão agora subjugar todo mundo e ninguém vai retirar mais o domínio da mão deles, né? Eles vão estar em paz. Aí é nesse momento que sobrevirá repentina destruição para eles, né? É interessante. Sim, sim. Pode continuar. Foi mal. Domínio. Não, tá certinho, irmão. Nazista. Domínio nazista. Olha só que interessante. Já tentaram, né, restabelecer uma potência mundial, só que fracassaram totalmente. Por exemplo, os nazistas tentaram conquistar o mundo, conquistaram praticamente a Europa inteira. Sabe, eles estavam querendo conquistar o mundo. Se eles conquistassem a Europa, seria muito mais fácil conquistar o resto do mundo. Entende? Então, só que não deu certo. Não deu certo. Porque o ferro e o barro não se misturam. Essa é a questão. O ferro e o barro não se misturam. Então não vai haver um governo, um império nos pés da estátua. E a parte preferida que eu queria falar mesmo é a pedra. Né, irmãos? É a parte mais importante. Ai, não. Tem que voltar lá. O irmão Jonas já até chegou a falar quem é a pedra, né? Mas Deu spoiler bem no início, né? estragou a surpresa, brincadeira. A pedra. A pedra representa a vinda de Cristo e a implantação do reino messiânico sobre a terra. Como que a gente sabe que a pedra é Cristo? Primeiro, a própria passagem de Daniel fala. Depois disso surgirá um reino inferior ao seu. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, né? Como a gente pode ver hoje em dia, exatamente como está na profecia. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Tem outra interpretação para esse forte e frágil, que o Gilberto uma vez deu. Esse daqui é a interpretação que eu estou dando, que é válida também, não está errado. As duas interpretações estariam certas. Ele diz o seguinte, o Gilberto uma vez falou para mim o seguinte, que é no sentido de subjugar. Por exemplo, um comunismo ele não consegue se instaurar por toda o mundo, porque ele não consegue, porque ele tem parte frágil nisso. Não tem como não teria um império forte, então o comunismo não tem toda a força de Roma, por exemplo. O comunismo teria que ter toda a força de Roma, teria que ser só ferro para conseguir subjugar o mundo. Mas como ele não tem só ferro, é também misturado com barro, por isso que o comunismo também não deu certo. Comunismo, nazismo, vocês entenderam? Seria uma mistura. Porque aí não tem como fazer a junção, né? Aí continuando. Deu para entender, sim. Esse é o significado da visão. Aqui, ó. Esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro e o bronze. Ah, não, essa aqui eu estou lendo. Aqui, tá. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Então, como que a gente sabe que é o Senhor Jesus Cristo? O único reino que jamais será destruído é o reino de Jesus. E que nunca será dominado por nenhum outro povo.
destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O único reino que durará para sempre é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai destruir toda a estrutura da humanidade que está vigente hoje em dia. E é interessante que a própria Bíblia fala que Jesus ele é a pedra. Ah não, vai voltar tudo. Jesus ele é a pedra. Exato. Vou até pegar as passagens aqui. Mas se quiserem comentando, pode comentar. Jesus ele é a pedra que foi atirada, né, sem auxílio de mãos. Isso representa que não foi vontade humana, né, que essa pedra veio da parte de Deus. É uma pedra que o interessante é que ela enche toda a terra, né, e não o céu. Sim, então mano. é uma pedra que ela vai ter um domínio sobre a terra. E o interessante é que vai cumprir exatamente a profecia, né? Temos Lucas 1, por exemplo, lá no versículo 31, a partir, né, diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém. Tem Glória a outra Deus. passagem aqui também, aqui já do Antigo Testamento, né, outra profecia messiânica. É de 2 Samuel, capítulo 7, né? Diz assim, a partir do versículo 12: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairás das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Amém. É interessante, né? As profecias messiânicas apontam completamente para o Senhor Jesus, né? A pedra que foi atirada sem auxílio de mãos humanas. Exatamente. Também tem aqui Atos, né, irmão? Capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. 1 Pedro 2, 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. E também temos 1 Coríntios 10, 1 a 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma comida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, em relação à interpretação de Daniel, a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a rocha vindo e batendo nos pés da estátua é a vinda dele. Prestem bem atenção que a rocha ela bate nos pés da estátua. Por isso que a gente acredita que Jesus Cristo ele vai vir justamente em nossa geração, justamente neste sistema no qual nós estamos colocados. Vocês concordam comigo, Rafa? Você está quietinho? Sim, sim. E nessas passagens no Reino na Terra, fica complicado, né, para os católicos romanos, né, que afirmam, né, Reino no Céu, né? Complica para eles, né? Enche toda a terra, né? Então a pedra bate e destrói a estátua. E toda a organização humana, ela cai. Todos os reinos, todas as instituições, por exemplo, várias coisas que vocês fazem hoje, várias profissões, elas são herdadas desses impérios aqui, ó. Talvez não de Babilônia, nem dos Medo-Persas, mas pelo menos da Grécia para baixo, muita coisa que a gente faz hoje, muitos até nomes, né, vieram deles, assim, são herança desses impérios. A humanidade ela está estabelecida tendo como base esses impérios. Quer falar alguma coisa, Jonas? E uma coisa, Mateus, e as nações se não obedecerem Jesus Cristo milenar, vão sofrer praga, né? Sim.
Aqui, ó. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira, como são felizes aqueles que nele se refugiam. Pois é, irmãos. A palavra de Deus é Profissões perfeita. como fabricação de armas vai acabar. Não, Ô, tudo sempre irmãos, acaba. eu queria fazer uma pergunta para vocês. É interessante, Jesus Cristo ele é comparado a uma pedra que foi rejeitada, né, pelos construtores, mas ela foi aceita pela igreja, né? A gente percebe que a igreja de Deus ela é a coluna e firmeza da verdade, e Jesus Cristo é a pedra principal, cabeça de esquina, que é o fundamento do nosso edifício espiritual, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, por que vocês acham que esta pedra tão fundamental, né, que os construtores só perceberam que ela era fundamental quando terminaram a sua construção, por que essa pedra ela foi rejeitada? O que vocês pensam a respeito disso? Eu penso que foi por causa do ódio dos judeus, que estavam sendo oprimidos por gentios, né? E quando Jesus veio e não implantou o reino ali, eles ficaram com raiva. Sim, Uhum. verdade, porque eles estavam esperando que Jesus implementasse o reino na primeira vinda, né? Mas eu acho que o Jonas tem uma outra explicação. Pode falar, Jonas. Eu concordo com vocês, né? Acredito que realmente os judeus eles estavam preocupados com um lado da escritura e em contrapartida com o outro eles abriram mão, né? E essa questão da pedra ser rejeitada, às vezes eu fico pensando, né? Será que essa pedra que foi rejeitada aos olhos humanos, ela não foi tida como uma pedra essencial ou não foi vista com bons olhos? Porque a própria profecia de Isaías, né, lá no capítulo 53, diz que o Messias, até a aparência dele não seria algo que as pessoas iriam, tipo, nossa, esse é o Filho de Deus. Não, é dito, né, que ele seria desprezado, rejeitado, e que olhando nós para ele, não haveria beleza para que o desejássemos. E o interessante é que eu acredito que mesmo os principais líderes dos judeus, né, os líderes religiosos, talvez eles não viram, como é que eu posso dizer? Não viram potencial, né, em Jesus, não enxergaram nele o Messias, né? Sim, eles estavam Os esperando judeus um rei esqueceram do glorioso. servo sofredor, né? Do perdão dos pecados que tinham que ter, né? Que tinham que confessar os pecados, né? Sim. E, irmãos, para a gente se encaminhando para o final, eu queria também trazer que em relação a esses pés da estátua, além de toda essa estrutura que a gente está vendo da estátua cair com a vinda de Cristo, o reino milenar ele vai instituir uma nova ordem mundial. As pessoas estão com medo de que... É interessante, né, irmãos? As pessoas têm medo de que uma nova ordem mundial seja estabelecida pelos senhores do mundo. Só que quem vai estabelecer uma nova ordem mundial é o Senhor Jesus, né? Interessante isso, né? Quem vai destruir tudo isso aqui? É igual a questão do anticristo, ô irmão Mateus, que eles esperam o anticristo reinar sobre Israel, mas as profecias apontam que é o Messias, o descendente da casa de Davi, que vai reinar, né? Então, exatamente. Até nisso o ser humano está meio equivocado nesse ponto. E esses governantes... Rafael, você quer falar alguma coisa? Oi? Achei que você tinha falado alguma coisa. Mas o que eu estava dizendo é que esses governantes que se amotinam, né, além dos governantes, as nações, né, que tem aqui nações e reis da terra. Então os dois estão nessa rebelião contra Deus. Além de que eles fazem isso, eles criaram, né, o diabo, na verdade, ele criou toda uma estrutura para dominação da humanidade. Ele criou toda uma estrutura, tanto que a gente vê sinais disso em instituições tais como o CERN, lá que a gente também já viu da ONU, a OMS, vou colocar aqui. O que a OMS tem, você lembra? OMS é logo, né? Logo. A OMS... Tem a questão do Shiva, né? Também. OMS, deixa eu ver aqui. A OMS ela deixa na cara, né? O negócio, em relação à Terra plana. A OMS Tá ali deixando claro a questão da serpente, né?
Olha que Eu não sei se é a interessante. OMS que tem o Deus Silva nessa Era reunião. a ONU mesmo. Acho que, não, é o Era a OMS ONU. mesmo. Ah, Não, era o OMS. Na sala de reunião, sim. Deixa eu ver. Só que olha que interessante, a OMS deixa na cara, né? O que eles falam com essa imagem? O que eles querem dizer? É lógico, eles vão dar outra explicação, né? Obviamente, eles não vão ter uma explicação para mascarar. Mas a verdadeira explicação é: o mundo jaz no maligno. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguem ver isso? Olha só. exatamente. E foi exatamente isso que o diabo ele falou para Jesus, né? Dar-te-ei todo este poder, né? Porque ele foi entregue a mim, né? E realmente o poder, a questão do governo, dos governos, estão todos submissos a esse domínio oculto, né, de Satanás. Satanás. Ele mesmo declarou para Jesus. Irmão, é uma coisa assim, escancarada que as pessoas não percebem. Olha quem tá dominando o mundo aqui. Olha quem A tá serpente. dominando. A serpente, cara. Que ninguém percebe isso. Além de que ele está revelando a Terra plana aqui também, né? Além disso. Além de estar revelando a Terra plana, Pois é. revela quem está dominando o mundo aqui. E Paulo ele fala do Deus desse século, né? O Deus deste. Ele fala, o Deus com D Deus minúsculo. desse século. Deus E cegou o deste. entendimento dos descrentes, né? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Sim, ó. Não, óbvio que é Satanás, calma aí. 2 Coríntios 4. Por isso, tem desse mistério. Pera aí, deixa eu só achar especificamente. Ali, ó. Verso 4. 4. Nos quais. Aqui, vamos ler um pouquinho antes. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, que domina sobre os povos da terra, é Satanás, a antiga serpente, que engana todo o mundo. Apocalipse fala disso. Exato. E Apocalipse aqui tem diz, uma... né? Que Satanás e seus anjos foram jogados, né? Precipitados à terra. Exatamente. Realmente. Bem colocado. Eles foram precipitados à terra e a Bíblia fala que o diabo foi precipitado à terra e ele tem ira, porque sabe que tem pouco tempo. Ai da terra, porque o diabo desceu a voz e tem ira. E tá muito apressado, porque ele sabe que tem pouco tempo. Exato. Ele fez toda uma estrutura, irmãos, de domínio da humanidade. Ele fez... Eu não sei se vocês conseguem observar bem. Eu não vou entrar em cada detalhe, né? Mas, Rafa... Tá aí, Rafa? O que foi? Você tá aí? Se eu respondi, né? Tá bom. Mas assim, o diabo, esse olho aqui, ele é o próprio inimigo. Ele é o próprio inimigo. E basicamente ele fez uma estrutura. Por que eu tô falando isso? Porque a estátua de Daniel, ela se refere a esses reis aqui que estão nesse pé da estátua, sobre os quais Jesus vai voltar. Jesus vai bater, vai destruir tudo. Estes reis, eles se amotinam, estão sendo dominados pelo Deus deste século. Então tudo que eu estou falando para vocês tem base bíblica, certo? Essa pirâmide aqui é só uma imagem, mas ela representa bem o que o diabo fez no mundo. A ordem vigente é essa. Não vai haver uma nova ordem mundial que vai estabelecer isso aqui. Não. Essa ordem aqui é a ordem vigente. Vocês concordam comigo? Vocês dois? Exatamente. Então, isso aqui é a ordem vigente. Quem que vai implementar a nova ordem mundial? É o Senhor Jesus. Nosso Mestre Jesus. E olha que interessante. Aqui embaixo a gente vê que os escravos que têm dívidas, né? Eles nascem, vão para a escola, trabalham, têm que pagar taxas. Esse ciclo continua. Eles nascem, morrem. É assim, nascer, crescer, ir para a escola, pagar taxa e morrer. Nascer, crescer, se reproduzir, né? Então, tipo assim, eles se reproduzem para cumprir essa mesma engrenagem. Fica rodando essa engrenagem para sempre. E junto disso... Pode falar, irmão.
Eu ia dizer que o interessante é que enquanto os operários, né, os trabalhadores, o gado, né, que está embaixo sendo subjugado, enquanto ele tem toda essa questão, né, esse ciclo de vida, ele é completamente influenciado pelos mecanismos acima, né, de controle, que depositam uma certa esperança nele de que ele faz alguma diferença no sentido de que ele vai mudar Exato. esse sistema sozinho, né? Então, a questão do voto, né? Os mecanismos colocam como voto como algo fundamental, né, para mudar o governo, sendo que entra governo e sai governo em nosso país, que tem um disfarce de democracia, ele cada dia fica pior, né? E as coisas piores só aumentam, né? Criminalidade, a questão da desigualdade social igual é muito apresentado, a fome. E o interessante, a questão da fome, muitas pessoas elas batem na tecla da fome, mas caramba, só o que a NASA recebe anualmente, nossa, se utilizasse pelo menos, sei lá, boa parte, um terço daquilo, já faria diferença, querendo ou não. Já, já. Mas a gente percebe que é todo um sistema de mentiras, né? Que é injetado no meio da população para que eles sigam é, mantendo, né, todo esse sistema. Interessante que nem educação financeira o povo recebe, né, É nas verdade. escolas, por exemplo. Nem educação financeira, para você ver. Então, até né, no ponto de vista de dívidas, quanto mais submissos ao Estado, né? Ou melhor, ao que eles colocam como Estado, melhor, né? Exatamente, mano. Seria isso. Tipo assim, são vários problemas, né? E o ser humano que tá aqui embaixo, que é a maioria da população mundial, ela não vai conseguir entender, ela não vai conseguir entender, pelo menos as pessoas que não se importam, né? Que, por exemplo, até as religiões, elas são usadas para controlar, né? Aqui, o judaísmo, o cristianismo, isso aqui, se não me engano, é o Né? islamismo, isso. Então, as religiões que são as três maiores religiões do mundo, muitas vezes são usadas para controle populacional. Tanto que o governo, ele até mesmo gosta, né? Muitos dos governos gostam que haja mesmo bastante igreja, assim, porque eles usam o argumento de que a população fica, de certa forma, controlada, né? Ela vai nas igrejas, e muitas dessas igrejas aqui não trazem, aliás, a maioria, né? Não traz a verdade para as pessoas. Imagina, meu irmão. É por isso que o Flávio ele fala que quando a igreja ela se une com o Estado, ela tá a meio passo de apostatar. Exatamente, bem colocado. Mas imagina a pessoa que está aqui embaixo, ela não quer saber de religião. Então ela vai para a educação. Só que a educação também tem problemas. Eles programam a educação para você continuar aqui embaixo e para você continuar servindo ao Deus desse século. Eles colocam ideologias na educação. Eles colocam pensamentos filosóficos. Eles colocam várias coisas, né, irmão? Pela educação. Vocês concordam comigo? Exatamente. Eu só queria fazer uma crítica em relação às religiões, nada contra, né? Mas, assim, a gente percebe o grau de apostasia generalizado que existe nas religiões. Sim. Cada uma delas tem a sua própria verdade, ou melhor, sua própria maneira de entendimento. Todas elas repudiam a sã doutrina verdadeira que está contida na Bíblia, ou seja, elas falam que seguem uma parte das escrituras, mas através dos seus frutos, né, a gente conhece, né? Mas o que mais chama a atenção é que as religiões, para o gado, o famoso dividir para conquistar, elas são bem, como é que eu posso dizer? São bem completas para ter simpatizantes. Então, por exemplo, vamos lá, catolicismo para as pessoas mais tradicional, tal, né? Fala, né? Para ele tanto fez, tanto faz, se vai haver questão de idolatria às imagens, questão de infabilidade papal, todos os pontos, né, da Igreja Católica. Aí vai para um espiritismo, os simpatizantes, a maioria são pessoas bem estudadas, às vezes militares, né, pessoas que creem em encarnação, então vai aderindo um monte de falsas doutrinas, né? Um judaísmo que já é a famosa religião que desconsidera a pedra, né, que nós estávamos falando há pouco tempo. O Islã que já desconsidera principalmente as escrituras, tipo, interessante, né? As três religiões abraâmicas, né? Por exemplo, enquanto o judaísmo
ele desconsidera o Novo Testamento, o Islã ele já desconsidera boa parte do Antigo Testamento e do Novo. E o cristianismo, ele considera por metades o Antigo Testamento, né? Tanto é que no Exatamente. cristianismo é dito, né? Ali ela foi abolida, que Jesus ele comia carnes imundas, que Jesus ele não guardava o sábado, que ele traz um monte de falsas doutrinas como morada no céu, como trindade, né? E diversos pontos que a gente sabe que não condiz com as escrituras. Então as religiões em si, elas são caminhos que não levam a Deus, claro, a gente sabe que o único caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas as religiões elas estão aí para dividir o povão, para colocar para eles uma falsa esperança, uma falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade, né, nesse ponto, quando principalmente essas que lidam mais com, como é que eu posso dizer, consulta com demônio, sabe, nesse sentido. Então, Sim. olha o grau de perigo que elas oferecem, né, para as almas dessas pessoas. Pode Então. continuar, foi mal. Não, exatamente. E aí tem o problema das religiões, da educação. Aí tem também a mídia, que é a mensagem da elite para as massas, né? Então, a elite, que seria mais ou menos. Deixa eu voltar aqui. A elite, que seria as 13 famílias, né? Que isso aqui não é uma opinião, isso aqui é um fato, isso aqui existem mesmo. As 13 famílias mais ricas do mundo, mais poderosas. Aí tem o comitê das 300. Tipo assim, das famílias, as 300 famílias, assim, são várias famílias que dominam o mundo, que tem, que dominam os bancos, maiores bancos do mundo aqui, ó. As famílias. 80%, né, das riquezas, Sim, das maiores riquezas da Terra, né? exatamente. A mesa redonda. Aí tem lá várias coisas, o Clube de Roma, várias instituições da ONU também, né? As Nações Unidas aqui, Comissão ó. Equilateral, Clube Oi? Bilderberg. Exato. Essas coisas também governam, ajudam a governar. Então, quem tá no controle dessas 13 famílias aqui? Aqui tem a Rainha Elizabeth, mas eu não entendi por que exatamente. Só sei que no topo dessa pirâmide, de novo a Bíblia acertando, né? No topo da pirâmide está o Deus desse século, que Deus cegou o com D minúsculo. entendimento, que cegou o entendimento dos incrédulos. Aí vai lá um ateu, Pois é. vai um ateu que estuda lá, onde está a pirâmide? Eu acho que eu perdi. Não sei onde eu guardei agora. Bom, mas aquela pirâmide lá, ela mostra exatamente o que acontece. E vai um ateu que ele nega Deus, né? Ele vai lá e vai na universidade dele lá e acha que tá sendo tá fora do sistema de engano das religiões. Mas ele caiu em outro engano. Ele caiu no engano da educação, né? Da falsa ciência. E da falsa ciência também. Exatamente, mano. Exato. Então você não cai no engano, cai em outro. Só Deus para nos libertar esse ciclo, né, vicioso de engano e destruição. Mas é isso, irmão. O irmão Mateus. Irmão Mateus. Não sei se o irmão Rafael ele vai querer comentar acerca da indústria alimentícia, indústria farmacêutica, mas esse perigo aí da falsa ciência, o interessante é que até na falsa ciência existe uma religião, né? A teoria do Big Bang, de Darwin, todas essas teorias, né, essas fábulas, né, artificialmente compostas, né, que detêm a verdade em justiça, o heliocentrismo, por exemplo, todas elas, a sua origem a maior parte é paganismo puro. Existe todo um ocultismo por trás. Então, na verdade, é um eufemismo, né, chamar de ciência, porque é mais um sincretismo nesse sentido. E a indústria farmacêutica, ela produz muitos produtos que fazem mal para a saúde, né? Você vê que existem muitos produtos salgadinhos, bolachas, propagandas, Coca-Cola, refrigerante, né? Que se a pessoa, é que a pessoa não é ensinada a usar regradamente, né? Tipo assim, de vez em quando, não. Porque elas não falam isso. Pelo contrário, é incentivo comer mais. Então as pessoas ficam debilitadas de saúde, né? Debilitadas. Ainda mais sem educação, né? Falando de Big Bang, evolucionismo, a pessoa não consegue raciocinar, né? Porque, por exemplo, o aspartame, por exemplo, que é um químico que está presente nos adoçantes, causa Alzheimer. E você não vê a mídia falando disso, você não vê pessoas
você só vê se tu procurar saber. Tem alguns Exatamente. doutores, médicos que falam sobre esses alimentos que fazem mal para a saúde. Como Doutor Lair Ribeiro adoçante. fala isso, né? Exatamente, adoçante. Você vê, por exemplo, a Pepsi ou Coca-Cola Zero. Pepsi Zero. A Pepsi Zero chega a ser pior que a própria Pepsi normal. Porque se Sério? for ver lá, né, sim, porque como a Pepsi normal ela tem açúcar, e quando a Pepsi Zero ela é sem açúcar, é zero açúcar, eles têm que botar algo que pareça com açúcar. Ele tem que pôr com alguma coisa. E um deles é aspartame, que causa Alzheimer. Olha, cara. Meu Deus. E o Jonas, ele Realmente. tinha falado também sobre a falsa ciência. De novo, a Bíblia já cobriu esse caso, tá? Já adianto a vocês aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos... Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo, né? Fala, olha aqui, ó. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições à falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. Então, já na época de Paulo já existia lá a falsa ciência. Pode ser ciência gnose, né? Em geral, né? Na época já estava Exato. tendo já na Grécia Platão, Terra Bola, mas também questões filosóficas, né? Na apostasia, né? De pré-existência, né? Filo de Alexandria, imortalidade da alma, que vem de Platão, né? Exatamente. E detalhe, irmãos. Hoje em dia, com essa questão, vocês estavam falando de não apenas da questão da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica serem, tipo, os algozes, né, do povão, a gente percebe o seguinte, que as indústrias, com toda essa questão de alimentos transgênicos, todo essa influência por trás para muita questão de soja também, né, nos alimentos, tudo para minar, para tirar a masculinidade dos homens, né, e masculinizar as mulheres, né, feminilizar os homens, masculinizar as mulheres e tirar a inocência das crianças, né, realmente. Que a mulher pode ser forte, independente, né? E aquela, se tiver um artigo científico falando que aquilo é bom para a saúde, o pessoal já vai estar no outro dia consumindo aí, tipo, do nada, assim, sabe? Então, E tu vê que às vezes eles tentam dar o governo, né? Tentam dar coisas básicas pro povo, né? Aí o que dão? Dão óleo de cozinha. Óleo de cozinha. Que se aquecida por muitos graus é tipo gasolina de carro, velho. É tipo isso, cara. Só que ninguém fala. Pega esse óleo de cozinha no copo. Aí se pergunta, você vai beber isso aqui? Eu não, jamais. Então por que você come, né, o café da manhã todos os dias, né? Ou se vai no fast food, né? Muitos como McDonald's, né? Que tem esse tipo de coisa, né? Uhum. Bem colocado. E outra coisa, irmão Rafael, lembrando a live do irmão Gilberto acerca de glutonaria, a gente percebe que o sistema ele incentiva a todo momento a glutonaria, né? O jejum é contra, o jejum, né, bíblico é completamente contra. Mas sobre essa questão de consumismo, né, de materialismo, de niilismo, todo mundo já está provando aí, né? Hoje em dia, existe até um incentivo, né, para a questão tanto da obesidade desenfreada, né, quanto de outros pontos, né? E sobre esses alimentos ultraprocessados, geralmente eles só querem te dar sabor, mas não te satisfazer, né? Às vezes você come uma comida, você fica satisfeito, né? Mas se tu for comer um chocolate, você vai para outro, e para outro, e para outro. Exato. É assim. Tem salgadinhos que são mais químicos do que coisas naturais, né? E às vezes você come o salgadinho inteiro, mas você não tá com fome ainda, sabe? Também tem... Sei que eu ia falar, mas também acho que a margarida. Não, margarida é a flor. É margarina, né? Que se botar na rua. Margarina. Se botar na rua, nenhum bicho vai lá. Né? Bota manteiga, vão lá, né? Mas, né? Outro ali nem formiga vai, né? De tão químico que é aquilo ali, né? Pois é. E uma pergunta, vocês conseguem comer um bis apenas? Você pega uma caixa de bis, pega lá o bis. Pega um... Antigamente se desse um bicho pra me comer toda a embalagem, que eu tinha com fome, cara. Pra se ver o nível, cara. Pois é, né, irmão? Você come e não fica, se não sacia, cara.
Dissocia, exatamente. É complicado. Mas vocês podem ver que é tudo feito para nos distanciar de Deus, é tudo feito para destruir os nossos corpos. O diabo ele construiu um império mesmo. Cara, uma coisa absurda assim, tá tudo corrompido. Tem nada que se salva assim, só Cristo salva a gente. Só a palavra de Deus é a luz, a única luz nessa escuridão. Entende? E aí, irmão, vocês têm mais alguma coisa pra dizer? Porque eu acho que a gente já falou tudo, né? Deixa eu ver. Quantas horas tá de gravação aí? Deve ter bastante horas de gravação. 1h20. E é isso. Quase uma live, hein? Quase uma live, hein? Você já enterrou, irmão Matheus? Não, ainda não. Vocês querem fazer as considerações finais? Eu queria só fazer um comentário, mas eu passo pro irmão Rafael primeiro. Pode falar. Pode falar, Júnior. Pode falar, Júnior. Não era nem consideração final, era um comentário, né, que você tinha dito, né, que realmente só Cristo pode preencher a gente por dentro. E toda essa questão de consumismo, toda essa questão de materialismo, todo esse sistema arquitetado, né, para nos distanciar do Criador e das verdades da parte de Deus, ele foi feito realmente para que a gente substitua Deus por qualquer coisa, né, por qualquer coisa, até por nós mesmos, né. Muitas pessoas se autocultuam e, bom, eu sou um abre aspas, né, eu estava conversando com uma pessoa, né, trazendo para ela a verdade acerca dessa doutrina, da palavra de Deus realmente, e eu percebi como é que eu posso dizer, um bloqueio, não é mental, mas é espiritual mesmo, porque a maioria das pessoas, elas estão preocupadas, estão comprometidas mais com esses sistemas, mais com, como é que eu posso dizer, com essas organizações, que tá tudo entregue a Satanás, né, do que pela própria palavra de Deus. Então, tipo assim, na época de Jesus, até os judeus que rejeitaram ele consideravam as escrituras em muitos pontos, né? O Jesus até fala, vocês examinam cuidadosamente as escrituras, né? Agora, hoje em dia, as pessoas não têm apego nenhum pela Bíblia, né? Como se fosse um livro de fantasia, né? Um conto de fadas. Irmãos, pensa bem comigo. O ser humano, ele adora alguma coisa. Se ele não adora a Deus, ele vai colocar a foco de adoração dele em algo, alguém ou em si mesmo. Pensem comigo. A pessoa pode não adorar a Deus, mas ela pode adorar o carro dela. Se bem que esses carros são bem bonitos, né? São feitos até para o ser humano realmente cair em idolatria. Mas, tipo assim, ela pode adorar o carro. Vocês não acham esse carro bonito aqui? Eu acho. É bem legal. Pode que a idolatria de dinheiro também, né? É dinheiro, a gente pode colocar a imagem do dinheiro depois. Mas pode acontecer isso aqui também. Família. Pode adorar os filhos. A pessoa pode adorar a mãe, o pai. Sabe? Os filhos adorar a mãe. O namorado. O espelho já criou um Deus ali. Passou em frente ao espelho e criou um Deus ali. Exato, cara. A pessoa pode adorar a faculdade dela, conhecimento, pode adorar a ciência, não é verdade? As pessoas não fazem isso? Sabe, elas podem adorar até mesmo templos religiosos, elas podem adorar religiões, elas podem adorar pastores também. Quantas pessoas não fazem isso? Cara, quantas pessoas não fazem isso? Coloquei viagens aqui, mas tem tantas outras coisas que a gente poderia... Não, até a bola, não. Jogos? Nossa, a nossa geração é completamente entregue a jogos, a séries, a tantas distrações que fazem com que ela se esqueça da busca pelo reino de Deus e sua justiça, né? Sim, mano. Mas assim, o ser humano ele vai adorar alguma coisa, ele querendo ou não. Ele vai adorar alguma coisa. Distrações, televisão, tudo, qualquer coisa. Deus é a nossa porção nessa vida. Disso aqui, ó, a gente só vai levar, sabe o quê? A destruição de Jesus Cristo quando ele vier. Então é melhor a gente não se apegar a isso aqui, ó. Não se apegar a essa estrutura. Que ela vai ser destruída em breve. Mas essas seriam as minhas considerações. Exatamente, irmão. Exatamente. Não adianta ficar casado com este mundo, adianta. Porque a Bíblia fala, né? Nós não viemos com nada para este mundo e deste mundo nada levaremos.
Então nada vamos Exato. levar com a gente. Essas seriam as minhas considerações finais. Se vocês quiserem falar alguma coisa antes de eu parar a gravação, o que vocês acham? Vocês querem falar o quê? Me fugiu. Fala, meu Rafael. Me fugiu. Pode falar, não pode falar, irmão. Não, você, Não, Rafael, a gente tá eu- falando demais. A gente tá falando demais. Fala você agora. O Rafa. Cara, eu tava pensando, ainda na questão da indústria farmacêutica, né? Indústria de alimentos, né? E recentemente eu tava começando a pesquisar sobre, né, o ouro coloidal e prata coloidal, né? Fiquei intrigado, né? Vi que a prata coloidal é tipo um antibiótico 100% natural, né? Você vê os antibióticos eles são caros, eles acabam matando muitas bactérias boas, né, do organismo, né? Então, coisas fáceis, né? Como a Pracuidal, o sistema não quer. Assim também, eu vi uma palestra do Tula Ribeiro sobre a água, o poder da água, né? E é algo gratuito, quer dizer, não é gratuito, mas é muito barato, né? Você poder se tratar com água, apenas com água. O Certo. Tula Ribeiro falou, né, que esse conhecimento, né, da água curar, não vai te dar dinheiro, porque o paciente é curado e vai embora do consultório, né? E hoje em dia, todos os farmacêuticos alimentícios querem que você consuma toda hora, toda hora, toda hora, né? Eles oferecem as comidas, né? Aí o que que é? As farmácias trazem aí, traz por solução, né? É triste, né? Triste. Exatamente, irmão. Exatamente. Mas foi o que eu falei. As pessoas elas podem idolatrar comida também. Qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Se bem que isso aqui tá bem gostoso, hein? Nossa, deu água na boca agora. Ah, um almoçozinho, né? Nossa, tô com fome agora. Mas é isso. Jonas, quer falar alguma coisa antes de eu desligar? Ok, eu vou fazer a última consideração. Interessante. Só vou ler uma passagem aqui, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, para a nossa reflexão, né? Disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós formos pensarmos todo esse sistema que a gente viu, nessa questão esse domínio, né, do homem sobre o homem, esse domínio de Satanás, né, que é o Deus deste século, né, Deus com D minúsculo, a única forma da pessoa se libertar de todo esse domínio mesmo, né, desse jugo das trevas, é só por meio da verdade que está revelada na palavra de Deus, né? Somente através do evangelho do Senhor Jesus que a pessoa ela vai poder escapar, né, da condenação e da ira vindoura. Porque é interessante, né? Tem muitas pessoas já pensando, né? Ah, vou construir bunker. Ah, eu vou me refugiar no meio do mato, né? Para fugir, assim, de todos esses pontos do sistema, né? Mas, na verdade, a palavra de Deus nos orienta que o nosso refúgio, o nosso abrigo e a nossa fortaleza tem que ser Deus. E não nós mesmos, ou ficarmos inquietos quanto o dia de amanhã, né? O amanhã trará o seu próprio mal, né? Basta daí todo dia. E, se eu não me engano, tem uma passagem de Atos, né? Acho que é capítulo 17, que diz que Deus, ele designou um homem que há de julgar o mundo com justiça, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá para todo aquele povo para os estoicos, os epicureus, né? Ele fala, né, que Deus, ele reservou um dia em que por meio do homem que ele designou há de julgar o mundo com justiça. Vê se o irmão Mateus acha aí. Essas são as minhas considerações finais. Excelente, irmão. Deus abençoe. Excelente mesmo. Mas, se dá pra achar. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer ler, irmão? Pode ler para mim, por gentileza. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém, irmãos. É isso aí. Então Jesus ele vai voltar, a pedra vai bater na estátua, então é bom que a gente não se apegue a esse sistema, porque ele vai ruir. E ele é quem vai instaurar a nova ordem mundial. Amém, irmãos? Uhum. A boa ordem. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória É isso aí, irmãos. Então é isso.